Olá para todos que nos ouvem no podcast Agrotalk. Hoje vamos começar a falar um pouco sobre assuntos regulatórios e o meu convidado é Armando César Sugawara, coordenador técnico e de educação corporativa da Andave, que é a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários. O Armando também é engenheiro agrônomo e de segurança e também é do Corpo de Bombeiros, foi bombeiro. É isso, Armando? Obrigado por Isso. participar aqui do Agrotalk, é um prazer ter você aqui. Prazer foi todo meu, Ângela. Obrigado aí pelo convite. Eu sou bombeiro civil, formei como bombeiro civil recentemente. Foi um sonho desde criança, né? De ser bombeiro e eu peguei essa titulação também. E me agregou muito, né? Como profissionalmente, né? Porque a gente acaba analisando o risco, a percepção do risco muda muito após que você trabalha nessa área, né? Que bacana. Armando, eu te trouxe aqui para o Agrotalk porque a gente quer falar sobre alguns assuntos técnicos e dessa parte regulatória, de cadastro técnico, porque o produtor rural precisa saber sobre essas partes técnicas dentro de uma gestão dentro da fazenda. Vamos começar a falar um pouco sobre esse cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras, né? Explica para a gente o que é esse STFA. O CTFA, ele foi pela Lei 10.165, de 27 de dezembro de 2000, né? É um cadastro que impacta aí várias empresas aí do agronegócio, né? Dentro do site do IBAMA, existe até uma relação, né, que são denominadas fichas técnicas de enquadramento, que são total 22 fichas, né? E a grande maioria está ligada aí ao agro. Então, a gente tem desde comércio varejista de madeira até para quem usa propriamente o agrotóxico, no caso aí os produtores rurais, quem comercializa os agrotóxicos, quem armazena os agrotóxicos, então, por sua vez, os produtores rurais, né, que armazenam, tem um depósito aí nas suas fazendas, e o transporte, sendo ele executado aí pelos produtores rurais, pelo comércio, pela indústria, pelas transportadoras, enfim, né, é um cadastro técnico federal que exigido pelo IBAMA que impacta aí todo o setor agroindustrial. E quem pode se inscrever nesse STFA? São pessoas físicas e também jurídicas? Isso, perfeito. Há dois cadastros, né? Primeiro, o cadastro da pessoa física, que te vincula ao cadastro da pessoa jurídica, né? É um cadastro até simples de ser feito pelo site do IBAMA, porém, a pessoa que está realizando esse cadastro, ela precisa estar muito atenta no preenchimento, porque, de acordo com a lei, né, se você informar qualquer dado enganoso dentro do site dentro do sistema oficial do governo, a multa pode chegar até a R$ 1 milhão, né? Então, não é um cadastro que qualquer um pode fazer, porque são dados aí que precisam ser analisados previamente para poder ser lançados dentro da ferramenta. Então, esse cadastro é uma exigência que o produtor rural precisa fazer de acordo com o IBAMA. Isso, não só o produtor rural, né? Todas as empresas aí que estão ligadas ao, ao tema aí da agroindústria, né? Então, por exemplo, o produtor rural que ele armazena agrotóxicos, sim. Ele transporta agrotóxicos, às vezes. Ele utiliza agrotóxicos, sim. Então, ele precisa ter o cadastro. A indústria, que por sua vez produz o agrotóxico, precisa ter o cadastro, sim. Né? Então, todos os elos do agro, eles precisam estar regular junto à IBAMA nesse sentido, né? Tá, então, assim, é extremamente importante e prudente que esses empresários, os gestores do agro, o pessoal que trabalha dentro e fora da porteira, que executem alguma atividade potencialmente poluidora, precisa estar de acordo com esse cadastro, é isso? Correto, né? É um cadastro que está válido desde o ano de 2000, né? Lembrando. Então, já passaram 19 anos, cadastro técnico federal ambiental, e esse cadastro ele acaba instituindo
várias obrigações das empresas, né, do produtor rural e dos outros elos aí do agronegócio. Então, é importante ter ciência se esse cadastro foi feito corretamente, se está relacionado realmente às atividades que a empresa executa, né? Então, por conta disso, em 2018, o IBAMA lançou um documento chamado Fichas de Enquadramento, né? Fichas técnicas de enquadramento, que facilita melhor as empresas identificar se executa ou não executa aquela atividade. Porque muitas vezes, nas minhas consultorias, que eu acabo identificando, Ângela, que a empresa ela não declara as atividades, todas as atividades que ela realmente executa. Porque quando o produtor rural ele olha assim, eu sou produtor rural, né? E o KNAI dele lá está de produtor rural. Só que na hora que você olha para todas aquelas fichas técnicas, né, as 20 e tantas fichas técnicas, ele precisa ver todas e quais daquelas ele executa, né? Uhum. Então, tudo que tem que ser feito muito detalhadamente, né? Não pode ser caso a caso, né? Não dá para ter uma fórmula de bolo. Todos os estados brasileiros precisam renovar essa licença que você se refere do IBAMA. Essa operação é exigida pelo IBAMA e eles emitem algum certificado? Sim, estando no território nacional, precisa ter esse cadastro técnico federal ambiental e é emitido 2 certificados, né? Um de inscrição da pessoa física e pessoa jurídica e outro que é o certificado de regularidade. Este certificado de regularidade tem uma validade de 3 meses, né? Que está relacionado ao pagamento da taxa e os informes informados ao IBAMA anualmente ou semestralmente em alguns casos. E é importante lembrar, né, que saiu também recentemente, né, uma lei que obriga as empresas que possuem site, né, na internet, que é a Lei 13.425, de 30 de março de 2017, que ela obriga as empresas que possuem site a publicar todas as suas licenças e certificados dentro do site da empresa. Então, esse certificado de regularidade seria um dos documentos que teria que estar público, né, para qualquer um poder consultar. Outra coisa, eu queria falar sobre quais são as últimas novidades do IBAMA com relação a essas especificações técnicas. Então, teve várias alterações aí, na verdade, todo ano vem muita novidade aí no IBAMA, né? A mais recente de 2020 foi a mudança aí do layout do sistema, porque as empresas elas precisam informar anualmente um relatório que chama Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras. Esse relatório fala tudo que a empresa armazenou, comercializou ou utilizou, ou gerou de resíduos, né? Ou se possui barragem, ou se não possui barragem. Todo esse informe junto ao IBAMA. E houve uma grande mudança no layout aí da tela e do RAP, trouxe melhorias muito interessantes, né? Porque ele separou os tipos de cadastro, ele veio uma novidade também na parte de serviços, né? Que trouxe lá para quem realiza o transporte de agrotóxicos, você emitir uma autorização ambiental de transporte, então ficou mais fácil achar essa autorização ambiental de transporte, como também ele colocou a parte lá da parte financeira, né? Também está de mais fácil identificação para a geração das guias, que tem que ser paga trimestralmente pelo produtor ou por outros agentes, né, do agronegócio. Lembrando que o IBAMA ele não envia o boleto via correio, ele não envia a guia, né, via débito automático. Então, só emitir as guias dentro do site do IBAMA, porque a gente vê com uma certa recorrência as empresas pagarem a guia e a guia serem falsas, né? E a pessoa está acreditando que está de acordo com o IBAMA, e, na verdade está gerando uma dívida. E estar em débito com essa taxa, né? Essa taxa é um tributo. Uma empresa ela não pode sonegar um imposto, ela não pode sonegar um tributo porque é crime, né?
ela não estando em dia com esse tributo, a empresa ela pode entrar no CADIM, né? Então, trava aí totalmente a empresa. Por isso que é importante ali o financeiro, contas a pagar, estar atento a isso também. Outra novidade que veio aí dentro do site do IBAMA foi a parte de conversão de multas, né, ambientais. O processo ficou muito mais simples, muito mais dinâmico. Um pouco anteriormente, também teve a saída do escopo de comercialização de fertilizantes dentro do IBAMA, né? Como também, recentemente, em 2018, foi publicada uma IN, uma instrução normativa, que retira a necessidade de pagar esse tributo, nessa taxa, das empresas que forem dispensadas licencialmente pelos órgãos estaduais de meio ambiente. Mas é claro, o IBAMA deixou muito claro isso também no seu site, né, que para ocorrer essa isenção, ela precisa se dirigir a um escritório do IBAMA e verificar se realmente ela possui a isenção da taxa, né? Quem delibera sobre o assunto é o IBAMA, né? Ela não pode deliberadamente falar não vou mais pagar a taxa. Ela precisa ir diretamente no escritório do IBAMA e verificar se ela está isenta ou não da taxa. Uma curiosidade, Armando, esse cadastro técnico federal se aplica também a agricultores familiares? Sim, todo mundo, não importa o seu faturamento. Se você faturar de R$ 0 até 12 ou superior a 12 milhões de reais e exercer alguma atividade potencialmente poluidora, daquelas listadas no site do IBAMA, né, as fichas técnicas de enquadramento, você deve ter o cadastro e deve pagar a taxa. Só para você ter uma noção, uma empresa que o valor das taxas, né, ela pode chegar até R$ 5.700 trimestralmente, né? Então, ela precisa estar atento a isso, mesmo ela não faturando nada, ela paga sim uma taxa, ela precisa estar atento a essa regularidade, porque, reforço, ela não estando regular, ela pode entrar no CADIM. E, normalmente, a fiscalização do IBAMA, ela vem pelo correio. Olha só que interessante. O IBAMA, ela manda para a empresa um auto de infração e solicitando ali a conformidade da empresa, porque ele Sim. já está escrito a sua infração, né, o porquê você não está inscrito no IBAMA, e o valor dessa multa, né? E aí gera uma dívida retroativa de 5 anos para trás. Então, vamos supor, uma empresa que tem que recolher R$ 5.700 trimestralmente, então, arredondando R$ 20.000 por ano. Retroativa a 5 anos já dá R$ 200.000, aí uma conta de padeiro, sem correção de juros, né, e multa. Então, o valor a dívida a se pagar é muito alta para as empresas, né? E um ponto importante que a gente questiona muito, então, empresas que faturem acima de 12 milhões, a gente está competindo, por exemplo, um produtor rural que tem esse faturamento, possa ter esse faturamento acima de 12 milhões, está competindo de valor de taxa igual a Petrobras, igual a uma indústria, né? Que isso a gente julga aí um pouco arbitrário aí perante o valor da taxa, né? Ao longo da sua consultoria em várias áreas do agro, o que você observa de maior dificuldade por parte dos empresários, de dentro e fora do campo, com relação a esses cadastros? Eu imagino que a primeira dificuldade da empresa seria em entender aonde ela se aplica ali dentro das 22 fichas, é isso? Então, excelente pergunta. A parte de enquadramento leva muita discussão aí por parte das empresas, né, para ver quais são as atividades que realmente ela executa, né? Envolve uma análise aí muito minuciosa e após essa discussão ocorre a necessidade de entrega do relatório das atividades potencialmente poluidoras. Esse relatório você precisa informar do ano de 2000 até o ano atual. Levantar essas informações se torna muito difícil para as empresas, porque ela normalmente não tem sistema e as que têm já mudaram no decorrer dos anos. Então, como fazer esse levantamento? Então, durante o lançamento
dessas informações, a gente chega a demorar até 6 meses para deixar a empresa ok perante o IBAMA, né? E aí, logo em seguida, depois a gente tem ainda o pagamento dessas taxas, né? Que também é possível solicitar o parcelamento para o IBAMA em até 60 vezes, em alguns casos. Então, normalmente, a minha experiência mostra que de 3 a 6 meses é o tempo que uma empresa se torna irregular perante o IBAMA. Então, não é uma coisa que dá para fazer do dia para a noite, né? E se a empresa for autuada ou precisar até estar participando de alguma licitação e é pedido esse documento, ela não consegue, às vezes, entrar numa licitação até tudo isso estar em ordem, né? Então, ela precisa pensar de forma estratégica. E como é um tributo, também ele tem que entrar na parte de gestão tributária, né? Qual a melhor forma? Se abre um novo CNPJ, se não abre, se divide as atividades na empresa, né? Isso é interessante também nesse tipo de estudo. E vamos partir para o cenário que é o cenário pior, que ela caia no cadinho. E aí, quais são os procedimentos? Aí não tem choro nem vela, é pagar a multa, pagar a dívida, né, para ela conseguir se regularizar perante a dívida e, por sua vez, fazer o cadastro, entrega do relatório, e esse relatório é todo ano, né, ele se inicia de 1 de fevereiro até 31 de março de cada ano. Anos passados, o sistema, por um elevado número de acesso, caía, o sistema do IBAMA caía, e muita empresa ficou irregular. E aí o IBAMA analisava se era culpa do IBAMA ou se era culpa do usuário. Se fosse culpa do IBAMA, o IBAMA até poderia estender o prazo, como teve alguns anos, né, que foi até maio. Mas na grande maioria são os usuários que deixam para o último instante e aí não conseguem entregar. Congestiona a internet. É igual entrega de imposto de renda, né? Você tem aquele prazo e pronto, acabou. Sim. Eu queria falar um pouco sobre a gestão de resíduos na fazenda. O que os produtores precisam entender sobre essa prevenção e essas ferramentas hoje que existem para gerir esses resíduos? Perfeito, né? Se for as embalagens de agrotóxico, né? Já estão trips lavadas, conforme a lei exige, elas precisam entregues na unidade de recebimento de embalagem vazia até um ano após a data de compra, né? E a unidade de recebimento de embalagem vazia deve entregar, então, para o produtor rural um certificado, né? Um documento que comprove que ele entregou, né? Lembrando que essas embalagens, as embalagens possíveis de ser trips lavadas precisam estar trips lavadas. E as embalagens que contêm resíduo, né, resíduos, elas precisam estar contidas numa embalagem de resgate. Esse é um assunto muito profundo, porque toda vez que a gente transporta um resíduo químico perigoso, existe uma legislação de cerca de 3.200 páginas, né? Então, é um assunto aí que dá para conversar por horas e horas. Outra parte, um assunto que impacta muito aí o IBAMA, a respeito quando a fazenda tem uma oficina e ali faz a troca de óleos do motor. Essa operação de troca de óleo do motor é uma atividade potencialmente poluidora perante o IBAMA. E Então, super comum nas fazendas, né? extremamente comum. Então, imagina o faturamento, se a empresa, se a fazenda decidir não aplicar agrotóxico, né? E somente fazer a manutenção da máquina na fazenda, ela deveria então pagar a taxa de acordo com o faturamento da fazenda. Armando, durante as suas viagens pelo Brasil, visitando esses empresários, empresas ligadas ao agronegócio, em eventos agros, a gente começa a observar a preocupação das empresas e dos empresários, os novos gestores do agro, em diminuir todo o custo dentro das fazendas. As empresas também buscam diminuir esses custos, tributações, porque isso onera muito, né, a renda, não só do produtor, mas dos empresários que trabalham ligados ao agro. Você vê essa preocupação dessa renovação de licenças ambientais, de operação dessas empresas em relação a esses cadastros hoje estipulados pelo IBAMA? Sim, perfeitamente.
um dos treinamentos que mais está sendo recorrente que eu estou fazendo é a parte de compliance, né? Ah, quais são os documentos, quais são os tributos que a empresa precisa estar em dia, né? Tá ok para que a empresa esteja conforme, né? Tenha uma imagem legal, né, perante a sociedade, né? Porque elas percebem o quanto isso impacta na imagem dela, né? Só para você ter uma noção, no passado eu treinei cerca de 2.000 pessoas, né, em todo o país. Então, eu vejo esse cenário está muito recorrente, né, muito forte, né? Então, uma coisa interessante que o governo está fazendo é enxugando as legislações, tornando ela mais aplicável, de acordo com a realidade, né? Então, só para você ter uma ideia, na parte de transporte de produtos perigosos, né, foi retirada a ficha de emergência, né, um documento para transportar resíduos perigosos, né, como embalagens não tríplice lavadas de agrotóxico, o próprio agrotóxico também, retirou a ficha, porque olha que interessante, é um documento que teria que ficar dentro da cabine do caminhão, né, para caso se acontecer um acidente, a empresa de atendimento à emergência retire essa ficha de emergência dentro da cabine e segue o atendimento à emergência. Mas vamos pensar um pouco. Se o caminhão está pegando fogo, como que você vai retirar essa ficha? Como você vai ter acesso à informação? Não faz sentido, né? Então, o governo ele vem trabalhando dessa forma de enxugar, de tornar realmente uma legislação que traga benefício para a sociedade, né? Não uma legislação que só traga controles, que não traz benefício. Então, a gente está vendo isso em vários setores, né? Em vários órgãos, essa revisão da legislação para que torne realmente mais fácil para o empresário hoje né, E do seja agro, mais eficiente também, mais né? eficiente, correto. Eu fico pensando nesse trabalho de prevenção de risco que ocorre dentro das fazendas. Você viaja e você percorre algumas fazendas. O que você vem observando com relação à prevenção de risco? Bom, só os números, né, já demonstram isso, né? A gente vê claramente um número crescente de produtores, né, certificados em boas práticas agrícolas e o país cada vez mais exportando alimento, né? A mesma propriedade, não tem como separar um talhão, esse daqui vai para ser consumido interno, esse vai para ser consumido externo, né? Então, mesmo alimento que alimenta o europeu, alimento brasileiro, né? Então, existe sim o mesmo tratamento, a mesma segurança alimentar e os mesmos compromissos ambientais afirmados lá fora são firmados aqui dentro, né? Então, o produtor rural, a imagem do produtor rural, ele tem que ser concebida pela sociedade como realmente um setor responsável, né? Porque a gente vê dados aí que a Embrapa, a NASA, por sua vez, publica, né? Aumento de área de preservação permanente, aumento de área de reserva legal, né? Então, são imagens que não mentem, né? São imagens ali reais mesmo, né? Recentemente, né, sobre o licenciamento aí ambiental dos produtores rurais também, né? Os dados mostraram, né, que a maioria estavam regular. Então, é mais parabenizar o setor pelo compromisso. O Armando, eu queria que você contasse um pouco para a gente aí qual que é a perspectiva da Andave aí com relação a essa parte de educação corporativa para os próximos 3 meses. O que a gente pode esperar aí, e não só a gente, como os produtores rurais e as pessoas que necessitam desse tipo de conhecimento. Legal. O que a gente vai trabalhar muito aí nesse começo de ano é a parte de crédito, né? Crédito ao produtor rural, né? Como conceder, melhorar essa parte de concessão de crédito, de seguro agrícola, né? Então, a gente está focando muitos cursos para essas áreas, né? Agora, em abril, já estamos com a agenda para São Paulo, Mato Grosso e Paraná, né? Uma semana de treinamento, bastante exaustivo, pegando várias partes, né, do tema de crédito, né? E esse nosso foco agora tem que conseguir como viabilizar o crédito agrícola, né? Como transformar a aplicação dessas leis, né, em processo comum junto aos associados, né?
Sim, desejo muito boa sorte para você ao longo aí desse trimestre, levando esse conhecimento para a área do agro, para o mercado do agro, que tanto necessita de crescimento, né? A gente vem observando esse crescimento ao longo dos anos, mas a gente acredita que o conhecimento sendo levado para o campo ajuda nesse potencial crescimento que a gente já vem observando. Perfeito. Só o conhecimento transforma, né? Exatamente. Armando, foi um prazer ouvir você aqui no AgroTalk. Espero que a gente possa estar juntos em outros momentos, trazendo aqui para o AgroTalk outros assuntos pertinentes relacionados ao mercado do agro. Eu que agradeço pelo convite. Fico muito honrado em participar desse projeto junto com a Climatem. Muito obrigado. Até mais, Armando. Até mais. Tchau, tchau.